A vida oculta e mística de Jesus. Aleterre. Dilúvio. Ora, a China esteve certamente ligada ou em fácil comunicação com o Peru, Bolívia e Chile, na Cordilheira dos Andes, pelos montes que formam hoje as ilhas da Oceania, ou pelo continente lemuriano submergido, no qual devia ter existido uma notável civilização, pelas imponentes ruínas de templos que ali se vêem, como as de Papit, já que, de outro modo, dificilmente se conseguirá explicar a semelhança da raça amarela ali existente, que mais tarde foi descendo pelo lado do Atlântico, por causa da submersão que teve lugar simultaneamente da Lemúria e da Atlântida. Nota de rodapé. Nota do editor. A respeito desse assunto, sugerimos a leitura de Lendas de Atlântida e Lemúria, de W. Scott Elliott, Madras Editora. Retornando ao texto. Os Andes acabavam de emergir, formando assim grande parte do nosso território. Se fosse prevalecer a hipótese de deslize dos dois continentes, América e África, como pensam alguns escritores, pelo aparente recorte que apresenta sua figura geométrica, teremos então de optar com mais razões para a nossa hipótese pessoal, de ter sido esse deslize produzido no primeiro ou no último período do resfriamento da crosta terrestre, quando a Terra não comportava seres do reino nominal, o que corrobora a completa ausência de raças humanas opostas, de prêmio em um ou em outro lado, sendo mesmo de notar que em grande parte da flora e da fauna, embora se assemelhem, é contudo diferente em muitos pontos. Não se pode, pois, deixar de crer na existência da Atlântida no ponto indicado pela nossa figura 4. Como uma raça diferente, a vermelha, cujas espécies foram encontradas puras na América do Norte e no norte da África, e ainda se acham disseminadas pelo mundo, embora degeneradas. Nos antigos livros da China se encontra que o tapir das cordilheiras do Brasil, nossa anta, era igual ao da China, e que esse animal era considerado como sendo a alma de um antigo herói. Constantin Balmont, nota de rodapé. Asiatic Research, volume 1, página 430. Julga acertadamente impossível achar-se explicação no fato de encontrar-se os mesmos monumentos arquitetônicos, esculturas, pinturas, petróglifos em toda a parte do mundo, de norte a sul, de leste a oeste, indicando uma mesma linguagem pelas suas raízes, uma mesma escrita, uma mesma religião sem a existência da Atlântida. A palavra Atlante se decompõe assim: Ata, que significa o Senhor, o Ancião, o Pai, e Lante, a extensão universal, isto é, o sistema do universo. A moeda dos Atlantes, que tinha curso na Índia, possui impressa a figura de uma serpente alada ou dragão. Tal serpente é encontrada gravada nos rochedos do Peru, pelo lado do Acre, numa altura de algumas dezenas de metros e numa extensão de uns 100 metros, além das que figuram nas inscrições petrolíticas do norte do Brasil e na Índia. Não se pode admitir razoavelmente que o Oriente tivesse passado para a América do Norte pelo Estreito de Bering, como pensam outros escritores, por duas razões dignas de aceitação. A primeira é que, mesmo com o atual aparelhamento, dispondo de todos os recursos para empreender viagens nos mares glaciais, essa passagem torna-se assaz difícil a uma expedição normalmente organizada e quase impossível nos primitivos tempos, a uma família ou a um grupo de homens desprovidos de quaisquer recursos e de um modo regular para o povoamento de uma região. A segunda é que a raça tolteca, raça vermelha mais provavelmente originária da Atlântida submergida, está longe de se parecer com a raça asiática, não só na cor como no tipo fisiológico. Há mesmo inúmeros sábios que se dedicam a esses difíceis estudos, que dizem ser os povos nômades, que entre nós chamamos de ciganos, oriundos da Atlântida, não só por sua cor avermelhada, embora muito degenerada, como pelas raízes do seu esquisito idioma e pelas práticas religiosas próprias da Índia e com certas analogias com as dos toltecas. Monsenhor Guruwat, vigário apostólico, escreveu do Universo, de 23 de maio de 1898.
Abre aspas. É notável a estranha semelhança das crenças e práticas assírias da Babilônia com as dos selvagens da América do Norte. Seus feiticeiros nunca tratavam um doente sem obrigá-lo, pela confissão de suas faltas, a expulsar o mau espírito que por isso se apoderara de seu corpo. Fecha aspas. No entanto, esse monsenhor ignora que essa prática já existia na Índia e na Pérsia milhares de anos antes de Cristo, levado pelos Atlantes, cujas espécies existem ainda na África, ou pelos indianos por meio das cordilheiras, o que é mais racional dado a perfeita semelhança de raças. É pela mesma razão que encontramos entre nossos silvícolas do Amazonas a síntese divina representada no termo Tupã, análoga ao deus Pan dos arcadianos e inúmeras lendas conhecidas na Índia. Recorrendo-se ao dicionário Tupi-Guarani de Montaroio, encontramos ali a palavra Tupã, descrevendo todos os atributos e qualificativos e mais alguns do catolicismo. Culto este que, de certo, não era conhecido pelos nossos selvagens, antes que ali aportassem os navegadores. Isso prova mais uma vez a grande aproximação dos continentes europeus e americanos pelo norte da América do Sul, figura 4, sem contudo haver absoluta ligação, pela ausência nas duas Américas da raça africana, trazida mais tarde a do norte, pelos espanhóis, por decreto imperial de Carlos V, sob proposta do bispo Las Casas, que assistia à horrível destruição dos naturais pelos fanáticos católicos, tendo sido os genoveses quem se encarregaram desse tráfico, e a do sul pelos portugueses, todos genuinamente católicos, apostólicos e romanos, que se enriqueceram com essa fraternal mercadoria. Scott Elliot, nota de rodapé, History of Atlantis. Quatrefages, l'espèce humaine, Le Plongeon e outros pesquisadores admitem a existência da raça negra da América do Norte em época muito anterior à invasão dos espanhóis. Porém não explicam seu completo desaparecimento, uma vez que a raça vermelha, a amarela e a branca sempre continuaram se desenvolvendo. O caso é, porém, que na América do Sul, seus redescobridores jamais se referiram a essa raça. Encontramos o perfeito tipo do indiano, que ainda é o dos nossos sertanejos, porque eles desceram também com o tapuia pelo lado dos Andes, ou mesmo passando-se pela Atlântida. Tal é a opinião de Newman, bebidas em fontes chinesas. Diz Marcel de Serres, em Cosmogonie de Moores, 1859. Abre aspas. O alteamento das cadeias das montanhas da América, por exemplo, é tão recente que se supõe contemporâneo da dispersão dos terrenos de transportes antigos chamados diluvianos. Fecha aspas. Esse alteamento dos Andes e das cadeias de montanhas do lado Atlântico, que se achavam submergidos, na nossa opinião, proveio do fenômeno de compressão da base dessa cordilheira pelo afundamento simultâneo da Atlântida, por um lado, e do continente ocupado pela Oceania, por outro. Essa compressão, fazendo emergir a cordilheira dos Andes, produziu igualmente a emersão dos planaltos e do litoral da América do Sul. Essa opinião deve estar bem perto da verdade, quando olharmos, por exemplo, a linha horizontal, a perder de vista, que se nota delineado nas serras de Ibiapaba, no Ceará, e a imensidade de fósseis de peixes encontrados ali, a 300 e 600 metros de altitude e que abundam até o sul. O Ceará arenoso, grafado outrora Ceara, não terá a mesma origem que o Saara africano. Confrontes como estão, ambos estavam submersos. A palavra Saara, de acordo com a ciência do verbo dos templos antigos, significa continente emergindo do mar. Vide a hermenêutica de O Arqueômetro de St. Ives. A tal respeito, aconselhamos a leitura do belo estudo de Michel Manzi. Nota de rodapé.
Le Livre de l'Atlantide, 1922, Paris, no qual ele demonstra não só a existência do continente submergido, com sua civilização e sua religião, que era, afinal, a que Rama difundiu pela África, pela Índia, pelo Egito e pela Mongólia, onde ainda existe. O padre Moreau, já citado em sua obra L'Atlantique et elle existe, também demonstra a existência desse continente desaparecido por causas físicas e morais. Figura 4. Por essa figura, verifica-se a posição geográfica que essa ilha ou continente teria ocupado antes do cataclismo, o que corrobora o que anteriormente dissemos, com relação à relativa aproximação dos continentes europeu e americano, e permite admitir a razão da existência no México e na África de restos da raça vermelha. Um manuscrito encontrado em recentes escavações no país dos toltecas, intitulado Troano, traduzido por Le Plongeon, e depositado no Museu Britânico de Londres. Assim se exprime, abre aspas, no ano 6 de Cã, em 11 Muluk, no mês de Isaac, terríveis tremores de terra se produziram e continuaram sem interrupção até o dia 13 de Shuen. A região das colinas de Argila, o país de Mu, foi sacrificada. Depois de sacudida por 2 vezes, ela desapareceu subitamente durante a noite. O solo, continuamente influenciado por forças vulcânicas, subia e descia em vários lugares, até que cedeu. As regiões foram então separadas umas das outras e depois dispersas, não tendo podido resistir às suas terríveis convulsões. Afundaram-se, arrastando 64 milhões de habitantes. Isso passou-se 8.060 anos antes da edição deste livro. Fecha aspas. Tudo isso concorda com os escritos de Platão, apesar de separado desse continente por umas 5.000 léguas, e hoje aceitos como verídicos pela maioria dos sábios, embora uma parte seja pela negação e outra pela dúvida. As tradições dos maias remontam a mais de 14.000 anos antes da chegada de Cristóvão Colombo à América. Os peruvianos conservam a recordação desse acontecimento. Erreia, década 5, página 61. No Bhagavad, as circunstâncias do dilúvio de Moisés são idênticas às dos indianos, tanto assim que Vishnu teria enviado a Satyavata um barco igual, que muito mais tarde Deus mandara Noé construir, para nele recolher-se com um casal de cada espécie a fim de repovoar a terra. A China também registrou o acontecimento muito antes de Moisés, o que prova sempre que esse legislador foi buscar os elementos para sua gênese nas obras antigas, como ele mesmo confessa. Os escandinavos dizem que foi em virtude do gigante Imus que houve o dilúvio, e só um homem chamado Belgemer se salvou com sua família sobre um barco por ordem de Deus. O mesmo dá-se com os celtas, cujo homem salvou chama-se Duivan, e sua mulher Divak, e com os gauleses, cujo homem chamava-se Duimã, e sua mulher Duimok. Por ocasião da descoberta do Brasil, os índios que habitavam a parte hoje chamada Rio de Janeiro já possuíam uma lenda a respeito do dilúvio, cuja descrição o leitor encontrará em Le Folklore de l'Ancien Testament, de J. C. Fraser, página 86. Nas ruínas dos palácios de Nínive, na Babilônia, descobriram-se na biblioteca de Assurbanipal as 12 lâminas de barro com inscrições cuneiformes de Gilgamesh. Nota de rodapé. Nota do editor. Acerca do assunto, sugerimos ver também a versão babilônica sobre o dilúvio e a epopeia de Gilgamesh, de Sir Wallace Budge. Madras Editora. Retornando ao texto. A 11ª contém a lenda do dilúvio, como a encontramos na Gênese de Moisés, que foi escrita no século V a.C. A que o sumeriano
Gilgamesh gravou aquela página nas imediações do século 25 a.C. Daí mesmo é possível que ela seja uma reprodução do antigo original. Nota de rodapé. Cosmogonie de Moise, 1859. Retornando ao texto. As mesmas expressões de arrependimento de Deus encontram-se numa e noutra. As mesmas descrições nos seus menores detalhes são ali narradas, notando-se mais vivas e mais completas do que no Gênese. Ali o Noé de Moisés é chamado de Atracases. Isso prova simplesmente que todos os povos da Terra de norte a sul tiveram conhecimento do cataclismo sucedido de um continente. Nota de rodapé. De Merejkovsky. Le Mystère de l'Orient. Retornando ao texto. A história do dilúvio na Bíblia está cheia de contradições, comparando-a com o poema de Esdrúbal, Canto 11, do tempo dos caldaicos, conforme estudos feitos por José de Campos Novaes. Em poucas semanas morreram na China, 1932, cerca de 370 mil pessoas, afogadas por inundações, além de 80 milhões por fome e peste, fenômeno este nunca visto ali, desde o famoso dilúvio de Noé. Se atualmente a humanidade não dispusesse dos elementos precisos para registrar os fatos e explicá-los, é quase certo que a China transmitiria aos outros a tradição desse cataclismo como outro dilúvio universal. Isso, porém, é uma questão de etnografia que só veio à baila para provar a existência de povos desaparecidos, cuja religião se espalhou pelo Oriente, sofrendo graves transformações pelo embate dos cismas. A terra, conforme diz Moisés, só tinha uma língua e uma só fala. Nota de rodapé. Gênesis 11, 1. Uma academia e uma religião. Ora, é claro que semelhante mentalidade não iria repetir dois termos aparentemente idênticos, se língua não se referisse à língua templária de 22 letras, isto é, à ideografia, às ciências, portanto, e fala ao idioma geral, ou seja, ao dialeto usado pelo povo, que empregava alfabetos de 24, 28, 30, 36 e 48 letras, denominados horários, lunares, mensais, decânicos e devanagares.